Nunca contei isso em voz alta. Pelo menos não assim. Sou o tipo de pessoa que acredita em explicações racionais. Tinha rotina, amigos, um apartamento pequeno e noites de sono regulares. Até que começaram as pequenas coisas. Uma luz que piscava no corredor sem motivo, o som de passos no apartamento vazio à madrugada, uma mensagem no meu telefone que eu não lembro de ter recebido. Coisas que, isoladas, eu poderia ignorar. Juntas, criaram um padrão que eu não conseguia explicar. Neste vídeo, eu narro em primeira pessoa a sequência de noites que virou investigação, encontros com vizinhos desconfiados, arquivos antigos que não deveriam existir, sinais que mudavam quando eu olhava de novo. A tensão cresce devagar, silêncio cortado por respirações, sombras que não correspondem a nada, o cheiro de algo queimado sem fogo. Chega um momento em que entendo que não sei quem ou o que está me observando. Não ofereço respostas fáceis. O clímax é perturbador. E o final, aberto. Se você gosta de mistérios reais e do desconforto de não saber, venha ouvir e decida por si se aquilo foi coincidência, culpa minha ou algo mais. Nunca contei isso em voz alta. Pelo menos não assim. Passei anos acreditando que o mundo se explicava. Contas em dia, amigos que riam no bar, um apartamento tão pequeno que eu sabia exatamente onde cada sombra deveria cair. A rotina me dava conforto, até que as pequenas coisas começaram a se acumular, como se alguém estivesse testando a resistência da minha sanidade. Primeiro foi uma luz no corredor que piscava sozinha às 3 da manhã. Eu levantei, fui ver o relógio, revi os fusíveis no quadro. Nada. A lâmpada voltava ao normal e eu voltei a dormir, convencido de que era só falha elétrica. Na semana seguinte, acordei com passos no quarto ao lado. Passos firmes, cadenciados, como se alguém caminhasse pelo meu apartamento quando eu sabia que estava sozinho. Fiquei imóvel, ouvindo. O barulho parou. Mandei mensagem para um amigo. Acho que ouvi alguém aqui. Ele riu, mandou um gif. Você tem levado trabalho demais, cara. Fui ao banheiro, olhei no espelho e tentei rir com ele, mas havia um cheiro no ar. Algo queimado, indefinível, sem forno ligado, sem nada que justificasse aquele odor. O cheiro entrava pelas narinas e ficava pegando meus pensamentos. Certa madrugada, recebi uma mensagem no meu telefone, uma foto do meu corredor, tirada de ângulo baixo. O horário marcado era quando eu estava sentado no sofá, com a luz da sala acesa. Não havia remetente, não havia texto, só a imagem. Eu abri e fechei o telefone 1000 vezes, revirei registros, chequei câmeras de segurança do prédio. Nada que explicasse como alguém teria uma foto daquele ângulo. Fui atrás da portaria. O zelador desviou o olhar antes de responder. Algo no rosto que não combinava com a rotina dele. Tem muita história antiga por aqui, murmurou, e tentou mudar de assunto. As coincidências começaram a formar um padrão. Luzes que piscavam, passos que voltavam em noites diferentes, mensagens que não aceitavam explicação lógica. Em vez de me acalmar, minha mente procurava razões, correntes de ar, falhas elétricas, vizinhos brincando, mas cada explicação parecia esticar-se até quebrar. Havia algo que mudava quando eu olhava de novo. Marcas nas paredes que não estavam antes, um objeto deslocado por centímetros, sombras que não correspondiam a nada no ambiente. Decidi então que não podia mais fingir que era só azar. Eu iria investigar. Se você já sentiu que pequenas coisas se juntam para contar outra história, escreva nos comentários. Na próxima parte conto como comecei a procurar respostas e o que encontrei na primeira noite que realmente me assustou. No começo eu anotava tudo como se fosse um relatório clínico. Horário, barulho, luz, sensação. A investigação começou aos poucos. Uma câmera improvisada na porta, perguntas ditas de forma casual no elevador, mensagens trocadas com vizinhos. Marina, do quarto B, me olhou pelos olhos cansados e falou baixo. Meu filho jurou que viu alguém passando pela sala, mas o corredor estava vazio. O porteiro, Carlos, me entregou um envelope envelhecido que encontrou no arquivo do condomínio e murmurou. Não devia estar aqui, mas já vi coisa pior. Não quis dizer quem era pior. No porão, entre folhas amareladas e plantas do prédio, havia um fichário com registros de moradores. Havia nomes que não lembrava ter visto, e um deles tinha meu sobrenome completo, datado de 1978. Uma fotografia em preto e branco caiu da capa. Alguém sentado no meu sofá, de costas. O mesmo sofá que eu comprei há 3 anos.
Não havia explicação que não fizesse minha cabeça inventar uma. As pequenas inconsistências começaram a se juntar. No feed da câmera, frames desapareciam por 3 segundos e reapareciam com uma sombra deslocada. No meu telefone, uma mensagem que eu juro não ter escrito dizia apenas: "Não olhe". Um cheiro sutil de queimado, não de fumaça, mas como o papel aquecido, vinha do corredor num fim de tarde, e quando fui checar, nada estava queimado. Só uma mancha escura no laminado, que mudava de formato dependendo da luz. Cada coisa isolada ainda quase cabia numa resposta racional. Juntas, criavam um padrão que doía no peito. Confrontei Marina na escada. Ela hesitou, depois apontou para uma porta de serviço que eu nunca tinha notado. Eles limpavam o quarto depois das visitas. Dizem que explica, mas não explica. Quando empurrei a porta, o ar abafado do quarto tinha papéis empilhados, recortes de jornal sobre um incêndio antigo no bairro, um bilhete com meu nome escrito à mão, e enrolada, uma foto em cor que mostrava alguém olhando pela janela que dava para o meu apartamento. Era o mesmo enquadramento que eu vejo toda noite quando acordo com passos no corredor. Fiquei ali parado, a fotografia tremendo nas mãos, sentindo a respiração ficar curta. O que eu segurava naquela folha mudaria tudo o que eu achava saber sobre coincidências. E quando analisei a imagem mais uma vez, notei algo que não deveria estar lá. Mas isso eu vou contar no próximo vídeo. O que você acha? Coincidência? Culpa minha ou algo para o qual ainda não temos nome? A noite em que tudo estourou começou como as outras. A luz do corredor piscando, o corredor vazio. Eu segurando o celular como se ele pudesse me dar uma explicação. Só que naquela madrugada eu não consegui fingir sono. Fui até a porta do apartamento errado, a 3, onde o senhor do andar de cima deixou cair uma caixa de papelão alguns dias antes. Bati. Ninguém abriu. A caixa tinha um rasgo. Dentro, papéis. Eu devia ter voltado. Em vez disso, puxei uma pasta amassada e comecei a ler. Eram registros antigos do condomínio. Reclamações, contatos, fotos extraídas de câmeras antigas, tudo datado nos últimos 10 anos. Havia anotações com horários repetidos, rascunhos de mensagens que eu não me lembrava de ter escrito, e entre as fotos, uma sequência que me fez parar de respirar. Imagens do meu próprio apartamento, de ângulos impossíveis, noites diferentes, eu dormindo. Em uma delas, um quarto vazio, e no rodapé da cama, uma sombra que não correspondia a nenhum objeto do quarto. Senti algo na nuca, como um sopro. "Você está bem?" Uma voz do corredor, uma vizinha nova, que eu mal conhecia. Tentei explicar, mas as palavras saíram desconexas. Quando mostrei a foto, ela ficou pálida e murmurou que aquelas coisas apareciam para todo mundo às vezes, que não devíamos mexer. Não acreditei nela, mas a minha descrença já não tinha o mesmo peso. Voltei correndo para casa com as fotos no bolso e trancando a porta. Coloquei tudo sobre a mesa e pela primeira vez olhei para o relógio com atenção. 03:07. Era o horário que aparecia em quase todas as imagens. Meu telefone vibrou. Uma mensagem, aquela que eu não lembrava, com uma foto do meu corredor, tirada de frente para a porta, tempo estampado, 03:07. A imagem começou a mudar na tela, como se alguém estivesse mexendo nela. Coloquei o telefone no chão. Quando me ajoelhei para pegá-lo, senti dedos frios na cintura. Virei a cabeça devagar. Nada. Mas o cheiro de algo queimado invadiu o cômodo, e a sombra que eu tinha visto nas fotos se estendeu agora pela parede, projetando uma forma que não deveria existir. A respiração na sala ficou mais lenta, como se alguém estivesse contando comigo. Falei meu próprio nome em voz alta, e a resposta foi um sussurro que afirmava o que eu mais temia. Eu sei. Foi aí que entendi que a linha entre quem observa e quem é observado tinha deixado de existir. Não sei dizer se foi culpa, coincidência ou presença. Só sei que aquilo estava ali, perto o suficiente para tocar. Amanhã eu mostro o que encontrei no arquivo da zeladora e o que aconteceu quando decidi confrontar a imagem. Voltei ao apartamento como quem volta a um corpo que não reconhece. A lâmpada do corredor continuava a piscar. Um intervalo ritmado que, aos poucos, passei a contar como se fosse um metrônomo. Durante dias vasculhei documentos no arquivo da prefeitura. Conversei baixo com vizinhos que tremeram quando pronunciei o nome que encontrei num contrato antigo. Alguém que morou aqui e simplesmente deixou de existir. Sem mudança registrada, sem óbito, sem vestígio legal. Minha avó disse que aquela porta sempre foi estranha, falou a senhora do segundo andar, e eu quis acreditar nela mais do que nas minhas próprias explicações. Uma noite, ao revisar fotos antigas que digitalizei,
Notei uma coisa que me fez engolir seco. Na imagem em preto e branco, a sombra junto à janela não correspondia a nada humano. Quando ampliei, ela se alongou. Quando voltei a olhar 2 minutos depois, havia recuado 1 centímetro, como se o quadro respirasse. Tentei filmar, mas o arquivo ficou com ruído. Há aquelas frequências que não são som nem silêncio. No telefone, a mensagem que eu jurava não ter recebido apareceu com uma hora futura. O texto era curto. Você viu demais. Meu primeiro instinto foi rir. O segundo, trancar todas as portas. Na última madrugada, voltei ao corredor porque o odor de algo queimado me puxou até a fechadura. O prédio estava vazio. As luzes do apartamento do lado apagadas. Mesmo assim, ouvi passos no tapeçário, acima das minhas cabeças. Passos que não atravessaram o assoalho. Aproximei o ouvido do buraco na parede, onde tinha retirado alguns parafusos dias antes, e ouvi uma respiração, como se alguém estivesse deitado do outro lado, parado, observando. Quem está aí? Perguntei, a voz mais firme do que eu me sentia. Silêncio. Depois, uma única palavra sussurrada, que pareceu vir de dentro do meu próprio aparelho. Fique. Foi o suficiente para perceber que minha presença já fazia parte do padrão que eu tentava decifrar. Não tenho resposta para tudo. Não sei se aquilo foi coincidência, culpa minha ou algo que não cabe na lógica. Se você quer ver os arquivos, as gravações e decidir por si, comente o que acha. No próximo vídeo eu mostro o que encontrei e o que aconteceu depois daquela palavra.